A gente falou bastante aqui no Olhar Digital News sobre a demissão e retorno de Sam Altman, CEO da OpenAI, a empresa mãe do ChatGPT, e todo esse vai e vem teria a ver com uma superinteligência artificial chamada Q-Star. Segundo a Reuters, pesquisadores da startup enviaram uma carta à diretoria com um alerta sobre essa tecnologia, e esse é o assunto de hoje da coluna Olhar do Amanhã. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso colunista, o doutor Álvaro Machado Dias, que é colunista do Olhar Digital News, neurocientista. Doutor, tudo bem com você? Muito obrigado pela participação aqui conosco. Tudo ótimo, Bruno. Legal estar com você. Maravilha. Vamos então falar dessa inteligência artificial da OpenAI, que gerou esse vai e vem. A gente inclusive conversou aqui sobre o assunto no Olhar Digital News. Bom, primeiro, vamos fazer um apanhado geral dessa história, né? O que a gente sabe até agora dessa tal Q-Star, né? Essa tecnologia que seria inovadora, uma porta de entrada para tecnologias ainda mais inovadoras da OpenAI? A gente sabe, sobretudo, que é o objeto central de uma controvérsia, tá? Tem gente no Conselho dizendo que nunca recebeu nenhum tipo de notificação sobre Q-Star, que isso daí é fake news. Tem gente fora, muito séria, dizendo que não tem nada de relevante acontecendo, nenhuma expectativa de uma grande transformação nesse universo da inteligência artificial generativa, assim como tem gente dizendo o oposto total, que a grande questão é que existe um salto tecnológico acontecendo nos bastidores, o qual pode fazer com que as próximas versões dos algoritmos generativos, tanto o GPT-5 quanto do lado do Google Gemini, venham a representar ferramentas de muito maior escopo, e isso daí possa, de fato, trazer algum tipo de ameaça, tá? Então, no horizonte dessas ameaças estaria, por exemplo, a maior facilidade em quebrar criptografias. Então, é tudo muito discutível, é uma nuvem de fumaça que a gente não sabe se dentro tem algo de substancial. Mas, independentemente disso, o que é interessante pensar é que o debate estimula uma reflexão sobre a inteligência artificial geral, porque ele está baseado em premissas que são tecnicamente relevantes. E quais são as premissas? As premissas são, os algoritmos generativos do tipo ChatGPT, eles funcionam como papagaios, por assim dizer. Eles associam as palavras e as associações são relevantes, são semanticamente relevantes, né? Tem sentido do ponto de vista das pessoas, mas tal como o papagaio faz associações naquele momento, sem pensar no futuro, os algoritmos generativos também não têm nada de planejamento verbal. Ou seja, se você perguntar fazer o seguinte teste com o algoritmo generativo, quantas palavras você vai usar na sua próxima resposta? Ele não sabe dizer, porque não existe esse planejamento. Olha que interessante, foi feito um experimento mostrando isso. Então, o que a gente tem aqui? Um sistema que não trabalha com cenários hipotéticos. Vamos contrastar isso com, por exemplo, como joga o Go, aquele AlphaZero, né? Aquele algoritmo que realmente explodiu com isso, AlphaGo e depois o AlphaZero. Como é que ele funciona? Ele funciona tentando maximizar os resultados, dadas as N possibilidades de jogo que ele tem, né? Isso chama aprendizado por reforçamento. Existe algo de mais planejado nessa história. Pois bem, Q-Star é a ideia de trazer esse paradigma do planejamento e do reforçamento, né, do aprendizado por reforçamento, para o mundo dos algoritmos de linguagem como o ChatGPT, tornando eles muito mais estratégicos, tornando eles muito mais próximos do ponto de vista mental do ser humano que calcula e avalia cenários antes de tomar uma decisão. Essa é a sua verdadeira contribuição. Ele soma essa parte Q, o que é aprendizado por reforçamento, essa parte Star, um negócio chamado A-Star, que é uma busca, um algoritmo de fazer search, né, como no Google, que busca o caminho ótimo, ou o caminho mais curto para encontrar as informações que interessam. Então, é essa combinação do que seria, por exemplo, o AlphaGo, ou um algoritmo de xadrez, algo assim, com um algoritmo de linguagem que promete aí um futuro diferente para esse mundo da inteligência artificial generativa. O senhor deu um parecer geral aqui sobre essa
essa controvérsia toda, né? Afinal, a gente não sabe se de fato existem pessoas muito sérias falando que sim, existe um projeto lá na OpenAI, enfim, existe alguma coisa rolando ali nos bastidores, e gente dizendo que não, que é bobagem, enfim. Então é uma questão de tempo para a gente saber. Mas essa segunda parte da sua explicação, nessa aula de inteligência artificial, foi muito interessante porque a gente vê justamente um passo além. Porque hoje nós temos um, digamos, teto, na inteligência artificial, que é essa corrida maluca aí com chatbots, né? O que a gente acaba mais usando é o ChatGPT, porque acho que dá para dizer que a inteligência artificial é mais aplicável ao dia a dia, né? De um cidadão comum também, por exemplo. Então é o que a gente tem no nosso dia a dia como um teto para a inteligência artificial, hoje em dia. E aí você traz esse avanço muito interessante do que pode estar por vir. E aí eu emendo a minha segunda pergunta, então. Segundo, né, quem diz que a OpenAI está trabalhando nessa tecnologia mais avançada, diz que ela seria uma porta de entrada para a inteligência artificial geral. Né? Então, indo um pouquinho mais além ainda, eu queria que você explicasse para o nosso espectador o que é essa tal, assim, teoricamente mesmo, né? O que é essa inteligência artificial geral? Porque a gente olha o ChatGPT e já pensa, gente, maluquice, né? O cara faz tudo. Mas a inteligência artificial geral, ela vai muito mais além. E tem gente, inclusive, preocupada com isso. Então, eu queria que você diferenciasse um pouco, teoricamente, essas duas tecnologias. Claro. O algoritmo generativo de linguagem, como o ChatGPT, ele é capaz de elaborar textos combinando termos e, com isso, emular, fazer coisas parecidas com um ser humano escrevendo um texto e assim por diante. Porém, este algoritmo não é capaz de controlar um carro autodirigível. Aliás, nenhum algoritmo da atualidade é suficientemente bom para controlar um carro autodirigível nas ruas caóticas de uma cidade brasileira. Ele não é capaz de jogar um jogo, como, por exemplo, o AlphaZero que joga. Ele não é capaz de controlar um robô, ainda que implementações desse tipo estejam caminhando no mundo da robótica. Em cada uma dessas áreas é preciso um algoritmo específico. Até aí, tudo bem, né? Tá bom, então a gente põe mais algoritmos e aí a gente vai avançando e combinando essas coisas. Não é tão simples. Porque quando a gente tem uma inteligência artificial, um conjunto de algoritmos, ou um único, que é capaz de se desdobrar e fazer as mais variadas atividades, a gente consegue combinar essas atividades. Veja, uma coisa é um carro que consegue ir da minha casa até a casa do meu irmão. Outra coisa é um sistema, carro, robô, etc. e tal, que é capaz de não só ir até algum lugar, mas efetivamente tomar a decisão por si só, de autonomamente ir até algum lugar, prevendo, por exemplo, que o Álvaro vai ficar preso nas chuvas de São Paulo. Você percebe? Existe algo a mais aí que lembra um ser humano pensando. Por quê? A gente pode ter um algoritmo decisório que vai decidir quando aperta um botão e chama um Uber quando chove. A gente pode ter um carro que dirige autonomamente. Não hoje em dia, está quase lá. Mas a gente não tem as duas coisas funcionando de uma maneira integrada, única, porque a lógica matemática, os princípios fundamentais são distintos. Quando a gente combina esses princípios, o salto é exponencial. Esse salto é o sentido da inteligência artificial geral, que é a inteligência artificial que consegue atender às diferentes demandas humanas. Um algoritmo desses de linguagem, quando é combinado com um algoritmo de busca e de planejamento, como parece que, assim, que é a conversa nesse mundo Q-Star, que pode ser meramente a conversa do Lero-Lero, realmente dá um passo nessa direção. Esse passo é um passo que faz a gente chegar na inteligência artificial geral ou coisas do gênero, de maneira alguma. Tá? O Yann LeCun, que ganhou a Turing, né, o Nobel dessa área, um dos caras que ganhou isso em 2018 pela criação do Deep Learning, já deixou claro que não, e outras pessoas também, mas pode ser um passo muito importante, sem a menor dúvida. E é de passo importante em passo importante que essa história está se consolidando e a gente está realmente mudando de cenário. Essa explicação é ouro, hein, pessoal? E aí, doutora, eu queria jogar uma pimentinha aqui no debate, porque o senhor trouxe exemplos muito bons, assim, né? Muito otimistas, né? Por exemplo, ontem eu demorei 50 minutos para chegar aqui na firma, hoje eu demorei 1h40, porque estava chovendo em São Paulo. Então, se tivesse uma inteligência artificial geral falando, sai de casa antes porque tal hora tá lagada, hein? E aí dirigisse o carro ali para mim, enfim, aí seria uma coisa maravilhosa, né? Mas agora vamos ver um pouquinho, vamos ser um pouquinho o cavaleiro do apocalipse aqui.
A gente tem um monte de filme de distopia que envolve inteligência artificial, que envolve tecnologia, né? A gente tem sempre aí pessoas fazendo também, até executivos de tecnologia também fazendo alertas. Na sua visão, pura tecnologia, essa inteligência artificial geral, que ainda é mais, né, teórica do que prática, mas por ela ser tão mais avançada assim, a gente tem que se preocupar com esses cenários distópicos ou ainda é muito cedo, ainda é alguma coisa muito teórica e que aí não dá para saber como as coisas vão evoluir até lá? Boa pergunta, hein? Olha só, eu há alguns anos estou amarrado na previsão que a inteligência artificial geral surgirá, vicejará mais do que surgirá. Ela pode surgir em algum lugar assim, mas muito restrita, mas ela vai ganhar o mundo na década de 2040. Eu continuo achando isso. O que vem acontecendo é que o tempo está passando e a década de 2040 está se tornando muito próxima. A gente está a menos de uma geração de distância. E óbvio que as coisas não são do dia para a noite. Antes de surgir a inteligência artificial geral, a gente tem as várias versões que estão quase lá. E elas vão acontecer na década que vem. E isso daí significa também que ainda nesta década a gente já vai ter saltos muito, muito relevantes. Tudo isso mostra que, de fato, é fundamental a gente ir pensando esse assunto e pensando também do ponto de vista regulatório e também daquilo que a gente quer na sociedade. E pensando para essa abstração, eu quero dizer, né, esse debate tem que acontecer nas esferas onde as decisões se dão. Debate jurídico, o debate político, o debate estratégico e assim por diante. Então, não tenho dúvidas disso. Agora, olha só qual é a casca de banana que está no caminho. As coisas, muitas vezes, andam em passos mais rápidos do que os passos regulatórios. É muito fácil se criar um conjunto normativo que acabe congelando o desenvolvimento e mesmo o uso de tecnologias que poderiam ser benéficas para as pessoas, simplesmente porque essas tecnologias se transformaram e seguiram para uma direção outra que não a prevista, antes que esse conjunto legal pudesse ser atualizado. Isso é a coisa mais comum. Se a gente for ver, por exemplo, o que está acontecendo na Europa com o AI Act, a gente está tendo oposição na França, na Alemanha, em outros países, né, que é o ato, vamos dizer, é o projeto de lei da inteligência artificial, por causa exatamente disso, porque os algoritmos generativos já mudaram desde da última iteração entre as pessoas, né, entre os policymakers, né, os legisladores. Então, a gente vai tendo descompassos variados. É muito mais fácil você terminar com uma legislação obsoleta com o descompasso do que com a coisa que realmente faz sentido. Preservado este ponto, então a dificuldade de se atualizar e a ingenuidade que é se escrever em pedra essas coisas todas, de fato é fundamental que a gente pense como sociedade o que a gente quer. E o que a gente não quer como país é, evidentemente, pelo menos eu, que essa tecnologia sirva para aumentar a desigualdade e reduzir a felicidade humana. O senhor basicamente respondeu aí um pouco da minha próxima pergunta, que seria justamente, a gente fez esse exercício de futurologia, vamos trazer tudo isso para o presente, que é, atualmente a gente tem aí os países correndo atrás da legislação, correndo atrás das inteligências artificiais, quando o assunto é legislação. Eu queria ouvir um pouquinho a sua avaliação sobre esse cenário que a gente está, né? Porque se a gente tem tecnologias ainda mais avançadas chegando, e aí tecnologia é aquela curva exponencial, né? Então, ela não é mais aquela progressão aritmética, né? Já é geométrica. Ela vai embora. Quanto mais avançada a tecnologia, aí você vai decolando. E aí vai ficar cada vez mais difícil de correr atrás, né, dessas tecnologias para regulamentar tudo isso. Então, qual que é a sua visão sobre esse momento que a gente está agora de regulamentação da inteligência artificial e do que está por vir com tecnologias ainda mais avançadas? Olha, a minha visão assim, mais sincera e com todo o respeito pelos nossos nobres legisladores e pelas pessoas que estão em torno do tema, é que há uma profunda falta de entendimento técnico sobre as coisas que estão realmente debaixo do capô, que afeta profundamente a habilidade de levar essa discussão à frente de forma racional, buscando o melhor interesse dos brasileiros. Isso é verdade aqui, como eu falei, mas isso é verdade lá fora também. Na Europa, isso é claramente verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, quando a gente está falando de risco, tá? Então, que a grande questão é o acesso do risco e quanto esse risco está presente
na forma A, B, C e assim por diante dos algoritmos, das manifestações algorítmicas. Quando a gente está falando disso, é preciso mais do que simplesmente entender para que lado vai, quais são os efeitos na superfície desses algoritmos. É importante entender o funcionamento, a mecânica, porque na mecânica os riscos verdadeiros, os riscos latentes se revelam e aquilo que é meramente fumaça também. Eu acho que a gente está longe de um entendimento racional por causa disso. Então, vou dar um exemplo. Os debates não estão caminhando para pensar coisas como, por exemplo, os riscos que quebras de criptografia e outras, enfim, riscos militares, riscos financeiros, com um rigor, um entendimento suficiente. Tá? Então, isso eu acho que falta. Do outro lado, eu acho que sobra intenção de regular e de caracterizar como de alto risco aquilo que, no fundo não tem alto risco e só tende a travar o desenvolvimento técnico e prejudicar as pessoas. Então, essa minha visão foi um pouco aqui, não quis botar o dedo em cima, mas os exemplos são claros para quem está ali mexendo com isso no dia a dia. Falta entendimento técnico e, com isso, as coisas que são mais potencialmente perigosas passam batidas e as coisas que não são estão sendo caracterizadas como hectacombes. Maravilha, mais uma aula aqui com o doutor Álvaro Machado Dias, nosso colunista, neurocientista. Colunista, você está acostumado a vê-lo sempre aqui na coluna Olhar do Amanhã, sempre às quartas-feiras. Doutor, muito obrigado, bom resto de semana e adorei o seu plano de fundo hoje. Legal, eu que agradeço, foi ótimo, até semana que vem. Um abração para você e para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Valeu, doutor Álvaro Machado Dias, que sempre participa aqui conosco na coluna Olhar do Amanhã, né? Se você, por acaso, quer indicar ali para alguém, já sabe, é só indicar a nossa live, mas depois a coluna também vai lá para o nosso site, fica na live inteira, também o recorte vai para as nossas redes sociais e para o nosso site.